O destino tem formas misteriosas de agir. Às vezes, uma simples mudança de planos pode transformar uma vida inteira. E foi exatamente isso que aconteceu em uma fria manhã de inverno, na estação de trem de uma pequena cidade europeia, em plena Segunda Guerra Mundial. Um jovem soldado, cujo futuro parecia já estar traçado pelo som dos canhões e pelo cheiro da pólvora, teve sua vida mudada para sempre por um atraso inesperado. O relógio marcava 6h45 quando Thomas chegou à estação. O fôlego, acelerado pelo frio cortante e pela corrida desesperada até a plataforma. Ele era apenas mais um entre tantos jovens enviados para lutar uma guerra que parecia não ter fim. Seus olhos varreram a plataforma em busca do trem que deveria levá-lo ao fronte. Mas tudo o que encontrou foi o vazio. O trem havia partido minutos antes, levando consigo o destino que ele acreditava ser inevitável. Thomas sentiu um nó se formar no peito. Ele falhara em sua missão de embarcar. O que aconteceria agora? O exército não perdoava atrasos. Seria punido, desonrado, talvez enviado para outro batalhão, longe de qualquer chance de voltar para casa. Ele se jogou em um dos bancos de madeira da estação, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Foi então que ele a viu. A princípio foi apenas um vulto à distância, uma jovem envolta em um casaco azul marinho, os cabelos loiros escapando do gorro de lã que tentava protegê-la do frio. Seus olhos de um azul profundo pareciam carregar segredos que Thomas jamais ousaria desvendar. Ela estava ali, encostada em uma das colunas de ferro da estação, observando-o com um misto de curiosidade e ternura. A jovem se aproximou e, com um sorriso tímido, perguntou: "Você perdeu o trem?" Thomas hesitou antes de responder, sentindo uma inexplicável necessidade de contar a verdade para aquela estranha. "Sim, e talvez isso tenha mudado toda a minha vida." Ela riu suavemente, o som doce contrastando com um ambiente pesado ao redor. "Às vezes, perder um trem pode ser a melhor coisa que nos acontece", disse ela, estendendo a mão. "Meu nome é Elise." Thomas apertou sua mão, sentindo a maciez da pele dela contrastar com a aspereza da sua própria. Aquele simples toque despertou algo dentro dele, algo que não poderia ser explicado por palavras. Era como se o tempo tivesse parado naquele instante, como se, por um breve momento, a guerra não existisse e o mundo fosse apenas aquele encontro na estação. Conversaram por horas, sem pressa, sem medo do tempo. Elise contou que trabalhava como enfermeira voluntária no hospital da cidade e que todos os dias passava pela estação, observando os soldados partirem para o desconhecido. Thomas falou sobre seus medos, sobre como não sabia se voltaria da guerra, sobre a incerteza de um futuro que parecia escapar pelos dedos. "Eu já vi muitos partirem", disse Elise, seu olhar suavizando-se com um toque de tristeza. "Alguns voltam, outros nem sempre. Mas enquanto há vida, há esperança." Thomas a observou por um longo tempo, absorvendo cada palavra, cada expressão, cada suspiro. Ele nunca havia conhecido alguém como Elise. Ela era diferente, irradiava uma luz própria, uma esperança que ele não sabia que ainda existia dentro dele. O dia foi passando e, sem que percebessem, a estação começou a esvaziar. O próximo trem para o fronte partiria em poucas horas e Thomas sabia que não poderia adiar seu destino por muito tempo. Mas agora, algo dentro dele lutava contra a ideia de partir. Pela primeira vez, desde o início da guerra, ele queria ficar. Elise percebeu sua hesitação e, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, pegou sua mão. "Não sei o que o futuro nos reserva, Thomas", disse ela, sua voz baixa, mas firme. "Mas sei que, se tivermos sorte, este não será nosso último encontro." Thomas sentiu o peito se apertar. Como poderia ir embora agora?
Como poderia seguir para a guerra sabendo que havia alguém, esperando por ele ali, naquele lugar, naquele instante? Mas ele não tinha escolha. Era um soldado, e soldados não escolhiam seus destinos. O apito do trem cortou o silêncio da estação. O coração de Thomas bateu mais rápido. Elise apertou sua mão uma última vez, e ele soube, naquele momento, que algo havia mudado dentro dele para sempre. Me espere, ele pediu, as palavras saindo quase como um sussurro. Elise sorriu, os olhos brilhando com a promessa de um futuro incerto, mas cheio de esperança. Sempre. E então, ele partiu. Os meses que se seguiram foram duros. Thomas enfrentou batalhas que deixaram marcas profundas, tanto no corpo quanto na alma. Mas, em meio à destruição, uma única coisa o mantinha de pé: a lembrança de Elise, sua promessa, seu sorriso, seu toque suave em meio à brutalidade da guerra. Ele escreveu cartas sempre que podia, embora nem sempre tivesse certeza de que chegariam até ela. E toda vez que o medo tentava dominá-lo, ele fechava os olhos e se lembrava daquela manhã na estação, do trem perdido, do destino que talvez tivesse lhe dado uma segunda chance. Então, um dia, a guerra terminou. O retorno para casa foi longo e cansativo. Thomas não sabia se Elise ainda estaria esperando por ele. Talvez ela tivesse seguido sua vida, talvez tivesse encontrado outro alguém. Mas ele não podia desistir agora. Quando finalmente pisou na estação onde tudo começou, seu coração batia tão forte que parecia ecoar em todo o espaço vazio. Os mesmos bancos, as mesmas colunas de ferro, mas agora, sem a sombra da guerra pairando sobre tudo. E, então, ele a viu. Elise estava lá, de pé, exatamente onde estivera naquele dia. Os mesmos olhos azuis, o mesmo sorriso, a mesma promessa não dita. Quando seus olhares se encontraram, o tempo parou mais uma vez. Sem hesitar, Thomas correu até ela e Elise o recebeu com os braços abertos, sem precisar de palavras, sem precisar de explicações. Porque algumas histórias não precisam de mais nada além do destino. Os dias que se seguiram foram cheios de reencontros e promessas renovadas. Thomas e Elise caminharam pelas ruas que antes só pertenciam às memórias, relembraram cada detalhe daquela manhã na estação e prometeram nunca mais se separar. Pois apesar de tudo, o destino os uniu e agora era a vez deles escreverem sua própria história, juntos. E você já parou para pensar em como os pequenos acontecimentos da vida podem mudar tudo? No próximo episódio de Destinos Cruzados, trarei outra história emocionante que prova que o acaso pode ser a melhor coisa que já nos aconteceu. Então, se você não quer perder, já se inscreva no canal, ative as notificações e venha descobrir como o destino pode surpreender a todos nós.